dois, três e... Vozes do verbo. Na língua portuguesa, nós temos o que chamamos de vozes do verbo. Eu tenho 4 possibilidades de vozes do verbo. E por que vozes do verbo? Porque é a relação entre o sujeito e a ideia de ação que se expressa pelo verbo. Então eu tenho 4 possibilidades. Sujeito, agente. Da passiva, agente ativa, ou verbo ativo, ou voz ativa, ou voz passiva, voz reflexiva e voz reflexiva recíproca. Vamos entender cada uma delas. Primeiro, toda vez que eu falo de uma voz ativa, é quando eu tenho a ideia de ação. E quem pratica essa ação? O sujeito. Exemplo, Paulo leu o livro. Quem leu o livro? O Paulo. Paulo praticou a ação de quê? De ler o livro. Vejam vocês que eu estou diante de uma prática. Ou seja, quem pratica a ação, que no caso é o sujeito. Voz ativa. Depois, voz passiva. É quem sofre, é paciente. Então o sujeito, em vez de ser agente, ele vai virar paciente, ou seja, ele vai sofrer a ação, não vai mais praticar. O livro foi lido pelo Paulo, olha ele sofrendo a ação. Então, se você estiver na ativa e tiver que transformar uma passiva, é só fazer isso, fazer o contrário, tá? Trazer o sujeito do início para o final, a transformação. Depois, eu tenho a voz reflexiva, é a prática é a ação do sujeito, que ora ele pratica e ora ele recebe. O que é essa ação? Exemplo, o garoto feriu-se com um objeto. Ele praticou a ação e sofreu com ela. Ele se machucou, está sofrendo. Ele praticou, ele feriu-se. Então ele pegou o objeto, praticou a ação de ferir-se. E foi ferido. Tudo bem? Depois, recíproca, ou seja, voz reflexiva recíproca. É a ação que é expressa pelo verbo. Em conjunto, os amigos cumprimentaram-se. Ou seja, um cumprimentou o outro, foi recíproco. Eu falei oi, você falou oi, ao mesmo tempo. Eu cumprimentei um e você foi cumprimentado, no caso, também por outro. Recíproco, no mesmo momento, na mesma ideia. 4 possibilidades de vozes do verbo. Quais são elas? Ativa, passiva, reflexiva e reflexiva recíproca. É isso. Valeu. Vozes do verbo. Primeiro eu vou ter que estar diante de uma oração. Oração, todo pensamento que contém verbo. Oração simples, orações compostas são, como no caso, composta mais de uma oração. Vamos entender a relação do sujeito com o predicado. Ok? Dentro das vozes do verbo, eu tenho 4 possibilidades. Primeira, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, no caso analítica e pronominal, e voz reflexiva recíproca. Vamos entender cada uma delas. Primeiro, voz ativa é aquela velha história: sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. Toda vez que tivermos essa estrutura, eu vou estar diante de uma voz ativa. E o mais importante é o sujeito que pratica, o sujeito agente que pratica aquela ação. Exemplo, nós amamos o próximo. Quem ama? Nós. Quem está praticando essa ação? O nós, que é o sujeito. Os filhos são amados pelos pais. Aqui eu tenho uma inversão da oração, ou seja, os pais amam os seus filhos. Ou seja, eu estou mudando a oração, transformando numa voz passiva, porque ela vai virar uma oração passiva, de ligação mais o verbo auxiliar. São amados. De ligação e o auxiliar. Ligação mais auxiliar. E a colocação pronominal é quando nós temos o
pronome, objeto direto, e o seu objeto direto. Ou seja, doa-se um cachorro, objeto direto. Estou aqui retomando esse pronome, portanto, eu estou diante de uma reflexiva, que estou sofrendo ação, eu estou diante aí do pronome reflexiva, pronome não. Beleza. Depois, eu tenho o João irritou-se. Se ele irritou-se, você pensa, ele irritou-se a si mesmo. Então, toda vez que eu troco esse ser com a ideia de a si mesmo, a nós mesmos, eu estou diante de uma oração, de uma voz reflexiva, porque a ação acontece em mim mesmo. O professor e os alunos cumprimentaram-se. Eu estou diante de uma voz recíproca. Por quê? A ação está acontecendo ao mesmo tempo.